Esta parashá é oferecida Leilui Nishmat Nechen Bat Shlomo Zichroná Livraha, dedicado por suas filhas Sônia Morgenstern e Elisa Gendeman Tivorek, genros, netos e familiares. Shiryu. O irmão caçula pode ficar preso. Os irmãos mais velhos podem voltar em paz para casa. Fiquem bem, palavras do vice-rei do Egito. Mas Eudá tem uma promessa, se ergue e diz: não vai ficar bem assim. Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal Vaigash. Vaigash significa se ergueu. Yosef, vice-rei do Egito, os irmãos dele não sabem disso. Binyamin fica preso, mas Eudá, que é como um príncipe entre outros irmãos, prometeu para o pai que perderia a vida neste mundo, no mundo vindouro, caso não traga de volta o caçula em segurança para casa. Então ele estabelece um plano triplo. Primeiro, ele apela para Hashem. Segundo, tenta convencer Yosef. Terceiro, está pronto para partir para ponto, a gente precisa entender, está pronto para dar a própria vida por Binyamin, né? Quem sabe esse meu autossacrifício vá conseguir retificar o pecado que eu fiz, porque realmente, se eu e Eudá tivesse pego o Yosef lá do buraco, eu já consegui convencer o Shimon Levi não matarem o Yosef, então, quem sabe, falei, não, então vamos vender. Mas se eu tivesse dito, que é isso, gente? Pega o guri e tivesse tirado ele do poço e levado pro pai, não estaria agora com todo esse monte de problemas que a gente está tendo que retificar agora, que nós estamos pagando todo esse estresse por causa do meu pecado. Quem sabe agora eu consigo me acertar. Ele não aguenta isso assim, chega pro Yosef, assim, quase aos gritos, não quase aos gritos, aos gritos. O urro dele é ouvido a 400 parsang, ou seja, a 2.000 quilômetros, chega a se ouvir o efeito do urro que ele dá. Isso chega a fazer o sobrinho dele, Hushim, filho de Dan, se aproximar rapidamente. A terra se encurta, ele chega logo para o Egito para tentar salvar também a família que está em apuros. A coisa começa a ficar muito séria. A fúria de Eudá está ativada. Quais são os sinais da fúria de Eudá? Os seus olhos marejam sangue. Os pelos do seu peito furam as 5 camadas da sua roupa. Ele, para mostrar sua força, começa a mastigar barras de ferro. Ele tenta tirar a espada da bainha, mas ela não sai. E ele começa a perceber, opa, eu devo estar lidando com algum tzadik, que é mais correto, algum justo, que é mais correto do que eu. Então ele vê que o papo é, quem sabe, prevendo que não está conseguindo na base da intimidação pela força. Ele então se aproxima de Yosef e fala: saiba que o Binyamin é inocente. Você nos acusou, você, vice-rei do Egito, está nos acusando falsamente. A primeira vez você colocou dinheiro de volta nos nossos sacos. Agora você escondeu o cálice dentro do saco do Binyamin só pra gente ter que voltar pra cá. Sabe de uma coisa? A nossa avó, a Sara, foi sequestrada pelo rei do Egito e foi uma praga geral no Egito. Não te mete com o nosso Hashem, hein? Você sabia que 2 desses aqui destruíram sozinhos a cidade de Shem? Eles fizeram isso por causa de uma menina, uma das nossas irmãs. Imagina o Binyamin, que é chamado amado de Hashem. Não diz que você é temente a Hashem, mas você é igual ao faraó. Assim como o faraó fica soltando leis sem pé nem cabeça, você também fica inventando leis que não tem base nenhuma. Pela lei judaica, quem furtou alguma coisa tem que devolver 2 vezes o que furtou. E pela lei egípcia, a pessoa que furtou tem que dar tudo que tem. Mas virar escravo? Tu tá inventando. Isso não tem base nenhuma. E enquanto o Eudá está oferecendo para Yosef esses fundamentos, os irmãos todos que ficam silenciosos, porque eles sabem que o irmão deles é como um príncipe e é um príncipe encarando um príncipe. Então é um conflito de reis. E eles ficam quietos para ver no que vai dar. Eudá é comparado a um leão e Yosef a um touro. Só um leão pode enfrentar um touro. Se voltando para os irmãos, Eudá ameaça: se eu tirar a minha espada, eu vou começar aqui pelo vice-rei e depois eu vou seguir pelo faraó. Ele rapidamente convoca os irmãos e fala assim: a gente pensava, ó majestade, que tu fosse um rei que mantém sua palavra, mas agora tu fica mudando de novo as regras e diz assim: esse será meu escravo. Ele é o mais novinho de todos. Tu não tá de boa intenção. Tu quer pegar o mais novinho de todos? O que é isso? E você disse assim: se não trouxer o teu irmão mais novo junto, não me apareçam diante de mim.
mim. Para ninguém tu fez uma exigência dessas. Isso é completamente injusto, majestade. Majestade, bota uma coisa na cabeça. Se tu fizer o Benjamim não voltar para casa, você vai fazer teu servo, nosso pai, ser enterrado de tristeza. Yosef fica quieto. Quando se referiram ao pai dele, chamarem o pai dele de servo, isso ia ter um preço muito sério mais tarde, porque Yosef, por não honrar o pai, acaba sendo o primeiro a falecer dos demais irmãos. Quando Yosef escuta da tristeza de seu pai, ele não consegue se conter e tem que se sentar. Vem cá, meu querido. Até tô entendendo que só tu tá falando em nome dos teus irmãos porque tu assumiu esse compromisso com o teu pai, né? Agora é o seguinte, o teu irmão, ele não era ladrão e mesmo assim vocês fizeram o que com ele? Disseram pro seu pai que ele tinha sido devorado por um bicho. Então, nesse caso, esse irmão que vocês têm agora, que certamente é um ladrão, muito mais. É só vocês dizerem pra ele que ele foi devorado por um bicho. É só falar assim. Quando Eudá escutou isso, ele começou a gritar, urrar, chorar de raiva e falou assim: como é que eu vou voltar pro meu pai sem o meu irmão? Naftali, tu que é rápido, vê quantos distritos tem nessa cidade. Tem 12? 13 é comigo, o resto é com vocês. Nós vamos encher os mercados dito de sangue. Não vai sobrar ninguém vivo. Yosef imediatamente manda uma mensagem pro faraó. O faraó manda 300 soldados da tropa de elite pra proteger. José sabe que não ia demorar muito tempo pra coisa pegar fogo e não ia sobrar nada do Egito. Então Yosef fala: eu vou ter que me revelar antes que vire um banho de sangue. E ele diz para todos os egípcios: fora daqui! E os escravos todos saem, só fica ele e dispõe a vida aqueles 11 que estão loucos para pegar ele, degolar. E ele fala o seguinte: vocês são um bando de mentirosos? Vocês venderam o irmão de vocês? Mas como assim? A gente pode até ter vendido. Mas ele agora tá morto, o que a gente pode fazer? Ele nem morto tá, porque eu comprei o irmão de vocês como escravo. É? Yosef, filho de Jacob. E eles ficam olhando em volta assim. Cadê? Sou eu. E eles ficam completamente aturdidos. Eu sou Yosef, o seu irmão. E ele bem baixinho para não envergonhar: aquele que vocês venderam pro Egito. Meu pai ainda tá vivo, cheio de vergonha. Eles estão incapazes de responder. Ai de nós no dia do julgamento. Se os irmãos estão com uma vergonha dessas diante de um ser humano de carne e osso, imagina a gente diante do Criador, perguntando se a gente levou nossa vida como devia ter levado, usando o máximo dos nossos potenciais. A gente sempre fica racionalizando, achando desculpas lógicas. Por que eles acabaram vendendo José por vingança? Não, é que eles achavam que o José, provavelmente, na época do Abraão, teve o Ismael que deu dor de cabeça, Esaú que deu dor de cabeça, achavam que o que ia dar dor de cabeça era Yosef e quiseram resolver na base da vacina a questão. E olha aí, no que tá dando. Yosef só consegue acalmá-los quando, vamos falar em hebraico, eu não tenho raiva de vocês, eu sei que é Hashem que fez isso tudo acontecer para poder salvá-los. Vão rápido pro pai, porque nós temos um decreto de 7 anos de fome, de seca, e já passaram 2, vão ter mais 5 anos, assim, tem que urgente tirar o pai lá da terra de Canaã e trazer ele aqui pro Egito. O faraó tinha medo que Yosef fosse embora junto com eles todos. Yosef abraça Benjamim, os dois choram. Os dois estão com tanta alegria, bate profecia neles. Yosef chora porque ele vê os 2 templos sendo destruídos. Benjamim chora porque ele vê que na terra dos descendentes de Yosef ia ter um tabernáculo antes desses 2 templos de Jerusalém, que também seria destruído. Então eles choram. Ele vê que os irmãos ainda estão com vergonha, ele beija um a um, ele os tranquiliza, fala assim, eles veem o irmão chorando, e eles veem, não, realmente passou. O faraó fica muito contente vendo que os irmãos de Yosef apareceram e que ele é de uma linhagem nobre, né, do príncipe de Hashem, descendente de Abraão, de Isaac, de Jacob. Mas os oficiais lá do Egito, alguns ficam contentes, mas outros nem tanto, porque falam: puxa, um só deles já ficou de vice-rei do Egito, agora imagina se entram 10, a gente vai perder nossos cargos. E o Yosef tem outras ideias na cabeça. Ele já fala: vocês vão tratar de não se misturar aqui com a política do Egito, nem nada disso, eu não quero que vocês se assimilem. Essa é a intenção dele. Então, vocês vão dizer que vocês são pastores desde sempre e que, assim, o faraó vai botar vocês na terra de Goshen, que é uma terra de pastores, porque aí ele não vai querer, no meio da corte do Egito, gente que devora um dos ídolos deles, que é o carneiro. Isso vai tirar a gente de ter que ficar se assimilando aqui no Egito. Agora, o problema é contar para o velho Yaakov que Yosef está vivo.
ele recebe alguns recados, ele instrui para os irmãos não discutirem no caminho o recado. E qual é o recado? É assim, ó, conta para o pai, com certeza que eu sou Yosef, que a última lei, a última alahá que a gente estudou junto foi a da hospitalidade, ou seja, em hebraico se refere a Arnasat Orhim, mas no caso é a Eglah Arufá. Eglah Arufá era um animal que era sacrificado para pedir desculpas a Hashem caso alguma pessoa que tivesse sob a responsabilidade da jurisdição de uma cidade fosse encontrada morta, assassinada, era porque os habitantes da cidade não cuidaram o suficiente dos visitantes. Então, essa é a última lei que ele tinha estudado com o pai Yaakov, e ele pede para eles contarem isso para o pai ficar tranquilo e não discutirem, porque se eles começassem a discutir, podiam começar a botar a culpa um no outro, que não foram hospitaleiros o suficiente, que eles não trataram bem o irmão José. Ele quer Shalom, que Shalom é um dos nomes de Hashem. E como é que nós vamos falar para o pai não ter um ataque do coração? Quando chega ali, eles fazem assim, pegam a filha de um deles, que é a filha do Asher, chamada Serach. Era a menina mais talentosa da nova geração. Serach tinha uma linda capacidade poética de tocar harpa, e dizem para ela chegar e ir preparando o espírito do vovô. E ela vê o vovô que estava sempre de luto pela perda do José, e ela chega atrás e começa a tocar harpa e fala assim: José está vivo, José está vivo, ele é o vice-rei do Egito. José está vivo, José está vivo, ele é o vice-rei do Egito. E o pai e o vô se alegra, ele não entende como é que aquilo toca tanto no coração. Será que é verdade? E aí começam a chegar os filhos e eles se anunciam: José está vivo, ele é o vice-rei do Egito. Yaakov fala que será viva para sempre. A menina viveu tanto, mas tanto, que ela viveu até a época do rei Davi, centenas de anos depois. Ela pediu para Hashem para tirar ela desse mundo, ela não morreu, ela subiu direto para o Gan Eden. Ela viveu para sempre, ela vive para sempre, Serach. Quando ele ouve aquela mensagem da lei de Eglah Arufá, ele se alegra e fala: realmente, Yosef, vamos imediatamente para o Egito? Vamos. Como ele sabia que ao descer para o Egito, o que acontece? Ele está radiante, ele está em êxtase, ele volta, portanto, com essa alegria toda a Ruach HaKodesh, a presença divina para Yaakov. Ele vê então que é bom ele já passar antes em Beersheba, onde ele já pega madeiras e já leva para a construção do futuro tabernáculo quando seus descendentes saíssem do Egito. É dito que em 70 almas eles desceram para o Egito, mas na verdade, se fizer as contas, dá 69. E esses 69, a gente tem 3 interpretações. A primeira é que ao chegarem na fronteira do Egito, nasceu Yocheved, e aí completou 70. Outra é que não tinham contado o próprio Yaakov. E a terceira é que a própria presença divina se soma a todos eles para dar 70 descendo para o Egito. Diz que quando estava na hora de sair do Egito, eles eram 600 mil, menos um. E esse um que faltou é Hashem, que completa, e portanto isso mostra que a Shekhinah, a presença divina, desce junto com a gente para o Egito e nos acompanha quando a gente sai do Egito também. Como neste exílio que a gente está agora, Hashem não nos abandona em momento algum, é só a gente se conscientizar que ele está junto com a gente. Claro, Yosef, autorizado pelo faraó, vai até o seu pai, ele para acalmar e não dar susto demais, primeiro ele manda uma luxuosa tropa liderada por Menashe. É esse meu filho, Yosef? Não, esse é um dos filhos dele, Menashe. Aí ele manda uma outra tropa luxuosa. É esse aqui, Yosef? Não, esse é Efraim. Aí é que vem uma coroa especial, vestido de púrpura, como um verdadeiro rei. Yosef, o seu filho, aparece diante do pai, desce da carruagem, curva diante do seu pai, e toda a delegação do Egito se curva para o pai de Yosef. Uma honra gigantesca e especial que só foi dada igual ou equivalente para Yitro, o sogro de Moshe. Quando o Moshe Rabbeinu se curva para o sogro Yitro, todo o povo se prosternou para honrá-lo. Yosef agora está vivo e Yaakov fala: agora eu posso morrer tranquilo. Por quê? Porque ele agora sabe que ele tem 12 tribos. A sua missão neste mundo está encaminhada. Ele sabe que não vai perder mais o Olam Abá, ao mundo vindouro. E então é hora de apresentar a família para o faraó. Yaakov é apresentado para o faraó e Og, o gigante, é um gigante que tinha sobrevivido desde a época de Noé, hein? Ele fala assim: não é possível, esse homem parece muito velho. É porque o Yaakov parecia exatamente com o avô Avraham. Então eles perguntam a idade. Eu tenho apenas 130 anos. Poucos e sofridos foram os meus dias. Eu não atingi a alegria que caracterizou a vida dos meus pais.
faz. Hashem não gosta nada disso, porque como é que ele vem resmungar? Porque do ângulo de Hashem, ele diz o seguinte: puxa, Yaakov, eu te salvei do Labão, eu te salvei do Esaú, eu dei um bom destino para tua filha Dina, eu te salvei o teu filho Yosef, o que tu tá se queixando? Como ele falou 33 palavras para se queixar, Hashem retira dos 180 anos que era para o Yaakov viver, 33 destes anos, e portanto ele iria falecer com 147 anos de idade, ou seja, ele chega com 130, ele iria viver só 17 anos no Egito, mas viver de verdade, porque estava com a presença divina. Os irmãos de José, seguindo as instruções, eles só apresentam os 5, tinham uma aparência um pouco mais fraquinha, que era para o faraó não ficar convocando a turma como recrutas para o exército, e Yaakov abençoou o faraó que o Nilo iria subir toda vez que o faraó se aproximasse dele, e essa bênção vai seguindo os demais governantes do Egito dali em diante, e isso faz com que isso interrompa aqueles anos de fome. De qualquer maneira, a gente vê o que? Família de Yaakov direto indo para a terra de Goshen, onde antes de mais nada, Yaakov fala que Eudá estabeleça ali uma yeshiva, um local, uma academia rabínica, para que a educação judaica e o futuro das próximas gerações já fosse assegurado. Os anos que Jacó iria passar no Egito seriam os mais felizes da sua vida, porque ele estava o tempo todo com a presença divina. Como é que Yosef trata os egípcios? Ele toma algumas medidas bem práticas. Alimenta todo mundo com aqueles grãos, uma parte ele reserva e coloca em 3 tesouros. Estes tesouros seriam posteriormente descobertos por Korah, uma paraxá que a gente vai ver ali adiante. Outro tesouro foi descoberto pelo imperador romano Antoninus, que usou essa fortuna para ajudar os hebreus. E uma terceira parte, o terceiro tesouro continua ali escondido em algum lugar. Os egípcios gastam todo o seu dinheiro, depois gastam todos os seus bens materiais para comprar comida. Não tendo mais o que comprar, eles acabam oferecendo os seus próprios corpos para o faraó, e todos se tornam escravos do faraó, trabalhando para ele como meeiros, tendo que dar 1/5 de tudo que ganhava. E ainda por cima, Yosef faz todos os egípcios mudarem de lugar para que eles não ficassem maltratando os hebreus, dizendo que vocês são estrangeiros e nós não, porque aí todos se sentiam no Egito como estrangeiros dentro da própria terra. José é super grato, José retribui com gratidão ao faraó por todos os benefícios que traz a ele, e também aos sacerdotes do Egito ele não impõe essa dureza toda, porque foi no raciocínio deles, a gente vai ver na paraxá anterior, que conseguiram provar que ele não era culpado no caso da mulher do Potifar. Então ele não vai cobrar impostos e nem vai expropriar os sacerdotes do Egito. A fome no Egito vai cessar assim que a bênção de Jacó é dada para o faraó. Mas até aí, todas as riquezas do mundo estão transferidas para os cofres do Egito. E Hashem faz isso por quê? Porque ele prometeu que quando os hebreus saíssem de lá do Egito, sairiam com grande riqueza. E que não venham dizer os hebreus estavam extorquindo os egípcios porque trabalharam por centenas de anos para os egípcios como escravos. E os egípcios também até uma vez queriam cobrar. Os egípcios argumentavam que os hebreus tinham pego emprestado deles na hora de sair do Egito todas aquelas riquezas e, portanto, eles seriam devidas de volta. Esse argumento é derrubado pelo fato de que as riquezas que eles tiveram tomadas pelos hebreus também não pertenciam às pessoas, mas pertenciam ao faraó, e o faraó expulsa os hebreus rapidamente do Egito. Então o problema ali seria dos hebreus com o faraó. O faraó abriu mão dessas riquezas, essas riquezas pertencem, portanto, aos hebreus. E ainda por cima ficou pendente a dívida trabalhista dos egípcios pelos anos de escravidão que impuseram aos hebreus. E dessa maneira a gente também vê uma outra coisa, que o faraó começa com um papo light, venham, se estabeleçam no melhor da terra, mas depois iria amargurar terrivelmente as nossas vidas. A gente vê que o sofrimento, que a baixada por Egito, ela possibilita, como tudo na vida, a gente é exposto a sofrimentos, a limitações, mas se a gente colocar Deus na jogada, a gente vê que isso tudo é oportunidade para a gente sair melhor ainda do que antes. O que a gente não pode
pode jamais se acostumar aqui com o exílio, com a galut. A gente precisa entender que o Yosef perdoa os irmãos não porque seja grande coisa, porque seja bonzinho ou não, claro que ele é, mas a questão não é essa. É que ele se acostumou a ver realisticamente a maldade humana e vê-la como uma oportunidade que pode ser aproveitada sem perda de tempo para a gente, contra a estupidez do mal, ser estupidamente bom. E ao fazendo isso, a gente ganha enormes méritos. Quando o mal vem para cima da gente, a gente fica entregando a Hashem, entrega a Deus e vai com alegria, vai com confiança que a gente vai ter bênção e vai sair melhor ainda. Quer saber de mais bênçãos? Não perca a próxima Parashá. Vai rir. Trata de te inscrever no nosso canal. Se quiser saber mais detalhes sobre esta Parashá, entre em contato com a gente para ter acesso às nossas aulas em grupo fechado. Considera se tornar sócio do nosso projeto. Pergunta pra gente como. Recomenda o nosso canal para os amigos. E principalmente entenda, a gente está aqui não é por interesse político, não é por interesse econômico, a gente está aqui para servir melhor as pessoas. A gente está aqui para quem estiver perto de um vídeo que nem esse, sair melhor do que entrou, sair mais feliz. Recomenda esses minutos aqui de Torá para os teus amigos. Não deixa de passar a oportunidade. Quem vai homenagear uma pessoa que você ama ou um ente querido aqui no nosso canal. Chega junto, se Deus quiser, o nosso judaísmo em dia. Sucesso em tudo que você faça com muita prosperidade. Shabbat Shalom.